Gente, já voltamos agora para falar então mais sobre regência verbal. Então vamos lá. Como eu estava falando, o conceito de regência verbal, ele está diretamente ligado à ideia da transitividade do verbo. Se você assistiu ou a minha aula sobre verbos, ou a nossa aula lá sobre períodos também, né? Sobre períodos simples, que a gente fala dos elementos que compõem uma oração, você provavelmente deve se lembrar do que é a transitividade verbal. Transitividade verbal é nada mais do que o que o verbo pede como complemento, né? Se a regência é justamente essa ideia de que o verbo pede um complemento, então a regência verbal e a transitividade verbal estão muito ligadas, né? Então, veja, como que a gente pode definir essa transitividade verbal? O verbo ele pode ser intransitivo se ele não exige nenhum complemento como objeto, nem objeto direto, nem objeto indireto, né? Ele pode ser transitivo direto quando ele exige um objeto que se liga diretamente, por isso o nome, direto, diretamente a ele. Então, logo depois do verbo já vem esse objeto, sem nenhuma preposição. Por isso, objeto direto, verbo transitivo direto. O transitivo indireto, ele já pede um complemento que precisa, antes desse complemento, precisa ter uma preposição para fazer a ligação, né? Então, é um verbo que exige uma preposição entre ele e o seu complemento. É o chamado objeto indireto, esse complemento, né? Porque ele vem precedido de uma preposição. Então, o verbo transitivo indireto. E ele ainda pode ser chamado de bitransitivo, quando ele é tanto transitivo direto quanto transitivo indireto ao mesmo tempo. Então, ele exige os dois complementos, um direto e um indireto, tá? É importante a gente avaliar, para saber também, que a ideia de transitividade verbal, se ele é transitivo direto, indireto, tudo isso depende muito da frase, depende do contexto, depende do sentido dele, né? Pode ter um mesmo verbo que tem, em cada frase, em cada oração, ele tem uma transitividade diferente. Como é o caso do verbo perdoar, né? A gente já até falou dele. Eu posso usar como intransitivo, se eu falo, devemos sempre perdoar, né? Então, eu estou falando que a gente tem que conceder perdão. Não interessa a quem, por quê. É sempre que a ideia é que a gente sempre tem que conceder o perdão. Então, ele não pede nenhum complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, ele pode também aparecer como um verbo transitivo direto. Eu não perdoei o quê? O que não foi perdoado? Os seus erros do passado, né? Então, nesse caso, estou falando o que aconteceu que eu não perdoei, os seus erros do passado. Então, veja que ele vem sem nenhuma preposição. É o chamado verbo transitivo direto, né? Objeto direto. Pode também vir como um transitivo indireto. Perdoe a seus inimigos. Veja que aqui não é mais aquilo que você tem que perdoar, mas a quem, né? A pessoa a ser perdoada. Então, a seus inimigos, ou aos seus inimigos, né? Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque tem a preposiçãozinha aqui. E, por fim, eu posso usar tanto com o complemento indireto quanto direto. Perdoai a nós os nossos erros, né? Que a gente fala na oração, perdoai as nossas ofensas, né? Perdoai a nós os nossos erros. Então, nesse caso, eu estou pedindo para perdoar a mim, o meu objeto indireto aqui, e o quê? As coisas que eu fiz de errado. Então, o objeto direto. Então, esse verbo aqui está como um verbo transitivo direto e indireto. Tá vendo? Então, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo transitivo, intransitivo e assim por diante. E muitas vezes, essa mudança de transitividade, né, ou seja, que um verbo às vezes pede preposição, às vezes não, às vezes isso muda o sentido do verbo. Olha que coisa importante da gente ver. E isso é o que mais cai nas provas de vestibular. Vamos pegar o exemplo do verbo visar, né? É um clássico, você provavelmente já viu esse exemplo. Eu tenho visar querendo dizer mirar, apontar. Então, se eu falo eu viso o alvo, é porque eu estou mirando no alvo. Nesse caso, a transitividade dele é direta, transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. Eu viso o alvo, sem preposição. Se eu mudo esse meu objeto para um objeto indireto, se eu coloco uma preposição entre o verbo e o objeto, ele já muda de sentido. Então, se eu falo assim, eu viso ao cargo de direção. Então, eu não estou falando que eu estou mirando no cargo, mudou de sentido. Visar ao cargo quer dizer que eu pretendo assumir esse cargo de direção, ou seja, que eu tenho como objetivo
o cargo de direção. Então, você está vendo? O fato de eu ter colocado uma preposiçãozinha depois do verbo mudou completamente o sentido dele, né? E, ao mesmo tempo, ainda dentro desse verbo, eu posso ter sentidos que mudam, mesmo sem a transitividade mudar. Porque o visar, sem a preposição, além de querer dizer mirar, apontar, ele também quer dizer dar visto. Então, eu posso falar assim, o RH visou a minha carteira de trabalho. Visou no sentido de deu visto. A transitividade não mudou, mas o sentido mudou. E aí depende do contexto. Você tem que entender dentro do contexto qual é o sentido do verbo ali, né? E ainda tem um outro caso, um quarto caso, que é o caso de eu ter um verbo que pode ser usado com ou sem preposição e ter o mesmo sentido. Tanto faz, é indiferente. Então, quando eu uso o verbo chamar no sentido de deu um apelido, então assim, chamou o irmão de baleia, né? Chamou o irmão, ou eu posso falar chamou ao irmão. As duas formas estão certas e não mudou nada. Eu posso ou não usar a preposição, o sentido é o mesmo. Eu dei o apelido para o irmão de baleia. Olha que coisa louca, né? Então, a transitividade pode mudar e isso pode alterar o sentido do verbo. Às vezes, o mesmo sentido admite regências diferentes e, às vezes, você vai ter uma única regência com sentidos diferentes. Então, eu preciso ficar muito esperto. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó, eu trouxe o exemplo do visar. Então, o caçador visou o alvo, o RH precisa visar minha carteira de trabalho e as ONGs visam ao lucro, né? Todos sentidos diferentes. Um como verbo transitivo direto, outro também, e outro como transitivo indireto. E aqui, ó, a professora chamou o aluno de burro, o Renan chamou ao irmão de gênio. Aqui com preposição e aqui sem, mas com o mesmo sentido, né? Então, o que eu vou trazer para vocês a partir de agora são casos de exemplos dos que mais caem nas provas, mas do mesmo jeito, não tem como a gente falar sobre todos aqui. Se você tiver curiosidade, se você quiser trabalhar com isso, enfim, com texto, tente adquirir o dicionário prático da regência verbal, que é muito útil, né? Tem todos os verbos com os seus complementos, com as suas regências, se pede uma preposição e qual é a preposição, ou se não pede, né? É um dicionário bem legal, mas estava em falta da última vez que eu vi, não sei se ainda está, né? Até tenho que comprar o meu, porque eu não tenho. Mas, se não, vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos que são os mais clássicos, né? Mas não deixe de procurar por outros exemplos também que você tiver dúvida, porque isso vai te ajudar não só nas questões objetivas, mas também na hora de escrever tua redação, para não cometer nenhum erro, tá? Vamos começar pelo verbo assistir? Olha lá, assistir, esse é um clássico, né, gente? Todo mundo já sabe. Quando a gente fala assistir no sentido de ver pela televisão, ou até ver ao vivo, né? Você está vendo alguma coisa, assistindo, no sentido de presenciando alguma coisa. Embora a gente não faça assim, a gente não use assim no dia a dia, o correto pela norma padrão é usar a preposição a, né? Um verbo transitivo indireto. Então, o correto pela norma padrão, pela gramática padrão, é falar eu gosto de assistir a filmes dramáticos. São clássicos, gente. Isso aí com a certeza que em algum momento vai aparecer, né? Porque o verbo assistir sempre tem essa questão para ver se você sabe que é com a preposição a. Porque no dia a dia a gente não fala assim, né? Mas o correto é. Tem outro sentido também que leva a preposição a, que é o sentido de caber razão a alguém. Então, quando você fala assim, assiste ao acusado direito de defesa, né? Então, caber direito ou caber a razão a alguém. Então, assiste no sentido de cabe, né? Cabe ao acusado direito de defesa, né? Então, esse assiste também vem com a preposição a. Tá vendo que são dois casos exatamente iguais, com a mesma preposição, mas o sentido pode mudar. E você só consegue identificar isso vendo a oração inteira, vendo o contexto. O verbo assistir, ele pode vir sem a preposição. E quando que acontece isso? Quando que eu posso falar assistiu algo ou alguém diretamente, sem preposição? Quando o sentido é de dar assistência, de dar ajuda, então de socorrer. Então eu falo assim, atrasei-me porque estava assistindo uma moça que se acidentou na rua. Esse assistir é de dar assistência, por isso, né, está relacionado assistência, dar assistência, assistir. Então, nesse caso, eu não preciso da preposição. Aí eu não ponho. Estava assistindo uma moça que se acidentou na rua. Embora possa vir com a preposição. Olha só, eu posso ter o mesmo sentido com ou sem preposição,
tá? Então, minha mãe trabalha assistindo aos necessitados. É o mesmo sentido de dar ajuda. Mas, meu conselho, fique com a forma sem preposição, que é o clássico, tá? Só que pode. Mas vamos seguir com esse aqui, que é mais garantido, tá? Provavelmente, se esse verbo aparecer numa prova de vestibular, vai ser assim, assistindo com a preposição a no sentido de ver e assistindo sem preposição no sentido de ajudar. Que essa é a distinção clássica que aparece nos vestibulares. E assistir ainda tem um outro, gente, ainda tem um outro significado, que é o significado de morar. Nesse caso, funciona como o próprio verbo morar. Não pede nenhum objeto, mas você necessariamente precisa falar onde que você mora, ou seja, onde que você assiste. Então, ele pede, sim, a preposição em, né? Então, quem mora ou quem assiste, assiste em algum lugar. Por muitos anos, assisti na rua do ouvidor. Esse na rua do ouvidor é o chamado adjunto adverbial de lugar. Tá? Só que pouquíssimo comum até aparecer com esse significado nas provas de concurso, tá? É bem pouco comum mesmo. E aqui, Carlos e Lúcia assistem atualmente em São Paulo, mesma coisa, tá? Vamos ver o próximo, então. O verbo chamar, que a gente já teve ali uma prévia dele, né? O verbo chamar também tem vários significados possíveis e dentro desses significados, cada um tem uma regência. Então, o verbo chamar, no sentido de fazer vir, ou quando você está convocando alguém, né, então você está convidando, então é um transitivo direto, ou seja, sem nenhuma preposição. Eu chamei o Tiago, no sentido de eu convidei, né? Então, eu chamei, convidei, convoquei, mas ele não veio, né? O sentido de invocar, quando você está chamando, você está invocando, está o quê? Chamando por alguém. Então, precisa a preposição por. Como aqui no exemplo, o enfermo não para de chamar por seus filhos, porque ele está invocando. Ah, eu chamei muito por Deus na minha oração, quer dizer o quê? Eu invoquei Deus. Ah, chamei por Nossa Senhora no momento de aflição. Invoquei Nossa Senhora. Né? Nesse sentido de invocar, é chamar por alguém, tá? Chamar ainda pode ser aquele sentido que a gente viu de dar nome, dar um apelido para alguém, e aí a gente viu que tanto faz. Ele pode ser transitivo direto ou indireto com a preposição a. Então, eu posso falar, os garotos o chamavam de baleia, né? Ou eu posso falar, os garotos lhe chamavam de baleia. Ah, aqui eu coloquei de muquirana. Mas aqui pode ser, os garotos chamavam de baleia ou os garotos chamavam, aí seria chamavam a ele, né, de baleia. Ou o lhe, né, chamavam lhe de muquirana. Lembrando que esse lhe nada mais é do que o pronome pessoal do caso oblíquo, que vem quando eu quero fazer um objeto indireto, mas sem colocar preposição. Se eu ponho a preposição, vira a ele. Então, eu posso falar, todos chamavam a ele de muquirana ou chamavam-lhe de muquirana. É a mesma coisa, tá? E eu posso falar ainda, Regina a chama princesa da casa. Nesse caso, a chama, né? Chama, tá vendo? Veio sem nenhuma preposição. Esse a é chama ela, né? Que eu não posso falar chama ela, então fica a chama. Então, eu poderia falar, Regina chama sua irmã princesa da casa. Ou Regina chama a sua irmã princesa da casa. E aí, veja que esse de chamou fulano de isso, ou a falta do de também tanto faz. Então, eu posso falar assim, ó, tenho 4 formas de fazer. Eu posso falar, eu chamei você de idiota, por exemplo. Eu chamei você idiota. Eu chamei a você de idiota. Ou eu chamei você... Não, a você idiota. Entendeu? Todas eu posso colocar a preposição a antes daquele que eu estou chamando. E eu posso colocar ou não a preposição de antes do nome que eu chamei, do apelido que eu dei. Então, você vê que é a festa da uva, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Colocar o a, colocar o de, não colocar o a, não colocar o de. Todas as formas estão certas, tá? E, por fim, ainda tem esse outro sentido, ó, no sentido de dar sinal para fazer para alguém vir. Ah, fez sinal para eu vir, só chamou ali. Eu posso colocar ele como intransitivo, sem nenhum complemento, ou transitivo indireto com a preposição por. Então, eu posso falar, ó, vamos que a mamãe está chamando. Está fazendo para a gente ir. Ou vamos que a mamãe está chamando por nós. Também poderia ser. Né? Nesse caso, não no sentido de invocar, mas está fazendo para a gente ir. Está chamando para a gente acompanhar o passo dela. E ainda o sentido de repreender a atenção, atrair a atenção. Então, a gente fala que chamou a atenção
para alguma coisa. Então, a Joana aqui era tão linda que chamava a atenção de todos para ela. Então, nesse caso, ó, ele é bitransitivo, porque chamou a atenção, que é o que? Objeto direto, para ela. Aí o para, objeto indireto. Vê quantas, né? O verbo chamar pode ter um monte de sentido. E aí você tem que tomar cuidado, porque cada sentido tem a sua preposição correta, né? Vamos fazer mais uma pausa e a gente já vem para encerrar essa ideia de regência verbal e depois já entrar na crase. É rapidinho.